Alexandre Foschini, por favor. Ecologia dos solos e alimentos saudáveis. Boa tarde. Estão todos cansados, com fome? As palestras são muito interligadas e a gente não se conversou antes, então é impressionante como os temas eles vão se alinhando. O Kassai, quando me convidou, e a gente estava pensando no tema, e aí eu comecei a pesquisar, e por que a gente está fazendo isso, né? E pesquisando, será que a gente é bonzinho, a gente pensa diferente? Falei, puxa vida, o que a sociedade está pensando sobre o que vai ser o futuro, o que vai ser os alimentos do futuro? Eu quis sair do nosso mundinho e pesquisar um pouco fora o que está acontecendo. Aí eu cheguei nessa pergunta, o que agregou valor até hoje? O que o ser humano foi valorizado na sociedade até hoje, nesses últimos anos? Uma coisa, força bruta. Antes da indústria, a força bruta era muito importante, isso tinha valor. Aí veio a indústria, já diminuiu um pouco, mas mesmo assim as máquinas precisavam de mais pessoas. Como é que está hoje? Praticamente está se acabando o trabalho braçal. Então, o que a doutora falou a respeito do exercício físico, por que os homens estão ficando aí? Porque não estão mais fazendo exercício físico. Então, esse tipo de valor não tem mais valor a partir de agora, né? A tecnologia está mudando. Então, o que vai ter valor no futuro? Eu vou usar um vídeo do Gerd Leonhard, eu não sei bem como é que pronuncia, mas eu achei bastante interessante, como uma visão externa, é um futurista alemão, e ele fala exatamente sobre esse tema. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change,
but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Incrível, né? O que vai ter valor no futuro? As melhores características humanas. Até hoje, nos negócios, na sociedade, na política, as melhores características humanas, elas não estavam perfeitamente presentes, quer seja a criatividade, a honestidade, o respeito. E isso, segundo o Gary Leonardo, é que vai ter valor no futuro. Então, as pessoas que estão trabalhando nesse sentido, esses jovens, né, esse pessoal está trabalhando para o que vai sobreviver no futuro. Ou seja, o ser humano espiritualista, que é uma das primeiras missões da entidade Sukyo Mahikari, que já foi mencionado, né, Mestre Hotamu Okada, em 1959, ele fundou a entidade e uma das missões era formar o ser humano espiritualista. Já estava se antecipando. Quem não tiver assim, provavelmente não vai sobreviver no planeta. A tecnologia vai filtrar isso também. A tecnologia da informação já não permite tantos erros, tantas maracutaias, tantas mentiras. A gente está vendo isso na sociedade e muito rapidamente. Agora, como que se forma um ser humano espiritualista? Já foi falado bastante aqui, mas é possível você ter bons sentimentos, se sentir bem estando envenenado? É possível alcançarmos a felicidade estando doentes? Pelas estatísticas, né, a produção de alimentos puros ainda é muito pouquinho. Então, outro efeito que a gente está vendo nesse momento são surtos, são sofrimentos, são guerras, né? Isso já nos foi ensinado, parece que a gente não queria nem ver, mas a gente está acabando presenciando isso. Muito sofrimento na sociedade, vítima de tanto veneno que a gente tem no corpo e na mente. Então, além da formação do ser humano, como o Gary falou, holístico, ou ser humano que pensa no todo, ele vai se preocupar com os bons sentimentos, o que mais vai ter? É o que a gente viu hoje, alimentos. A tecnologia produz alimentos? Tem alguma coisa dessa cesta aí que mostraram que foi criado pelo ser humano? Não tem. Então, além do ser humano de caráter, a alimentação é o que vai ter valor no futuro. Então, manter a ecologia dos solos é a chave da alimentação do futuro. Eu percebi que algumas estavam olhando para a plateia, né, principalmente naquela pergunta, mas como é que faz para controlar o bichinho? Né? Não se controla. Você, através da ecologia do solo, o solo é vivo e ele faz todo o serviço. Eu sou agrônomo há 35 anos, né? E assim, desde aquela época eu já aprendi. Quando a plantinha, ela chama o bichinho quando ela está doente. Tem até um nome técnico que chama quimiotropismo. O bichinho não sai voando assim, fala, eu vi uma couve, vai lá. Tem uma química buscando. Se a couve está saudável, o bichinho não vai.
É mais ou menos assim que funciona. E se a folha não está saudável, ela chama, o bichinho vem e faz o que o Mizoguchi falou. Ela volta para o solo para recompor o solo. Então a busca da ecologia do solo é exatamente o grande valor que vai ter no futuro. E é o que todo mundo falou, agricultura espiritualista, holística. A produção de alimentos é uma consequência de um solo ecologicamente equilibrado. E nesse ponto, as pessoas imitam a natureza, usam adubo orgânico, palavras positivas, sementes originais, energia positiva. O dia hoje foi da Ana Maria Primavera, não sei se vocês perceberam, né? Ela foi minha professora 35 anos atrás, ela já era velhinha. Ela tem 97 anos, né? Pelo menos a gente achava. Eu tinha acho que 12. Mas esse livro é meu manual de cabeceira, de cama, chama Manejo Ecológico do Solo. É incrível, né? Essa mulher falava isso há 35 anos atrás, né? E o pessoal da agricultura ecológica que não são agrônomos, eles não gostam muito dos agrônomos, mas eu posso falar que eu aprendi com a Ana Maria Primavera. Minha primeira atividade de campo foi um composto orgânico. Sementes originais. Algumas pessoas citaram sobre isso, mas isso aqui é absurdamente importante. E foi citado pela segundo mestre da Marie Curie, e ela falou assim, olha, vamos desenvolver sementes originais. E não falou bem o que era, né? O que é uma semente original? Uma semente original é aquela que está exatamente adaptada ao solo que está se plantando. Não só aquele solo químico ou físico, mas ao todo o microclima daquela região. Às vezes você tem uma fazenda que é grande e semente original dessa mancha de solo tem um comportamento diferente dessa mancha de solo. Então, dependendo do que você vai produzindo e reproduzindo, e elas se adaptam a todo o ambiente. Essa é uma grande chave e que é citado assim, como importante, mas não tanto quanto importante é. A gente viu que tem bastante orgânicos nos Estados Unidos, por exemplo. Eu fui no Whole Foods lá e fui ver os orgânicos e eu queria saber, mas esse orgânico é transgênico? Né? Aí eles não sabiam dizer. Que na verdade, a grande chance era de ser transgênico. Qual o problema de ser transgênico? Nenhum. Mas, dentro de uma questão, ou tem alguns, né, que a gente ainda não sabe, mas estando dentro desse conceito que a gente estudou um pouco mais a fundo, de ecologia dos solos, de produção de alimentos saudáveis, não tem necessidade do transgênico. E você começa a entrar numa esfera que é mexer em equipamento que a gente não deveria mexer, a gente não sabe muito bem a consequência disso para o futuro. E dentro desse conceito, não tem a mínima necessidade. Então, a produção de sementes originais é fundamental. Agora, falei que eu estou formado há 35 anos, a gente tem se encontrado desde os 5 anos já seguidos com o pessoal de faculdade. Quando a gente fez 30, a gente resolveu. E é impressionante como isso está sendo fomentado também no meio agrícola convencional. Eu não sei se o Mangabeira percebe isso, mas assim, eu tenho colegas, eu sou um dos famosos que consegui emprego depois da faculdade, que eu me formei em 82, e eu até estava vendo uma matéria na TV, foi a maior crise que teve, no final dos governos militares, foi uma crise gigantesca, e até que os engenheiros não tinham emprego, ninguém tinha emprego, então da turma de 200 alunos eu fui um dos que fui contratado, né? E um colega chegou assim, porra, Fosquini, que você bacana, né, que você conseguiu na área. Eu não consegui, eu fui plantar soja. Meu, ele chegou na festa com um avião, piloto e copiloto. Eu falei, Tito, acho que foi sorte sua. Por quê? Porque, né, foi plantar e virou um grande empresário.
Mas ele falou, cara, você não está sabendo, tem um negócio muito legal. Ele falou, eu já reservei uma parte da fazenda e estou fazendo agricultura sintrópica. Então, todo mundo que está no campo percebe e sabe o que está acontecendo. Mas eu falei, aí eu sou fora do setor, eu falei assim, mas se você plantar transgênico, isso é bem interessante saber também, que eu não sabia. Ele falou assim, eu planto o que tem. Eu, como assim o que tem? Ué, você vai no distribuidor de semente e compra. Não é assim, você não tem como escolher. E são transgênicos, então ele está partindo. Agricultura sintrópica é o outro nome da agrofloresta que eles estão fazendo. Pô, é legal, a produção de comida de casa é só lá que a gente está fazendo. Gente, preste atenção, manejo ecológico do solo na primavera. Então, o que vai ter, segundo item que eu destaco, além do Gerd, vou escrever para ele falando disso, que ele falou do homem, eu vou falar do solo para ele. É o solo ecologicamente equilibrado. Todo mundo falou como é que funciona, eu peguei um videozinho assim, que eu achei bacana também, em 20 segundos a gente vai ver o que acontece no solo. Esse lado é o solo com os bichinhos, com o solo vivo, né? Então é muito simples, não tem necessidade de ser profissional da agricultura, você vê a grande experiência dele, é observar a natureza e repetir realmente como que ela funciona. Finalizando, o que vai ter valor no futuro é o ser humano espiritualista, é o que pensa no outro, é o que pensa no todo, e a reconstrução do solo, ou seja, o solo ecologicamente equilibrado. Essas são as duas as grandes missões da Sukhio Mahikari, que iniciou em 59, e é exatamente o que foi falado no dia de hoje. Tem mais 2 minutinhos? É a primeira palestra em 35 anos, que agora eu sou agricultor também. Na verdade, eu sou proprietário de uma propriedade agrícola, né? Mas com minha experiência, essa aqui é uma foto do Google Earth, de uma propriedade que eu adquiri, fica em Águas da Prata. Essa parte do pasto aqui, ela desce até aqui embaixo, para baixo dessa estradinha, que tem as casas, galpão, terreiro de café, e ela sobe aqui também.
Da mesma forma como o Jorge, eu escolhi uma área que tivesse o entorno todo preservado. Outra condição, que tem 3 nascentes de água aqui, fica em Águas da Prata, é uma região de hidromineral. Ele é preservado porque por ser região de águas, então não se pode destruir muito. A gente tem 3 nascentes aqui, eu tenho certeza que ninguém pôs veneno nessa água antes de poder utilizar, né? Essa mata dentro do cadastramento do CAR já está regularizada. Então, aqui tem uma parte de café. Tem uma parte de café. Aqui no pasto ainda a gente está estudando o que vai fazer, eu não sei ainda. Mas outra coisa que é bem interessante, que foi falado do Oceano Chocho, o sol nasce aqui, então ele pega toda a parte da manhã, ele anda assim, entendeu? Então ele pega o dia inteiro, só aqui nessa mata que faz uma certa sombra, por causa do declive. É uma área de 1.200 a 1.400 metros, ela é bem íngreme, mas é perfeita para um café gourmet. E como foi falado, gente, vocês não sabem o que é... Quando vocês forem tomar um café, igual comer a mandioca, depois de comer a mandioca e saber o trabalho que dá a mandioca, é o café. Aí um dia eu acordei e fui colher café. A minha cara de sono, né? Primeiro que eu não sabia se o café estava pronto para colher, né? Aí 15 minutos já enjoei. Depois eu descobri que tem que secar, tem que separar o que está maduro, o que está cereja, o que está verde. Separa no corredor de água, assim, que tem um negócio lá antes do terreiro. Aí tem que ficar secando. Depois você tem que descascar, depois você tem que torrar. É muito trabalho. Só que a hora que eu fui beber, eu falei, é fantástico esse café. Eu falei, o George Clooney, ele toma Nespresso porque ele não conhece o café matinho. Aí surgiu uma campanha. É uma campanha bem original, Café Matinha, what else? Obrigado.